Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur. Hoje vamos falar de uma história que virou o assunto do momento: a confusão do Pix. Para quem não sabe, o governo tinha uma ideia meio louca de monitorar todas as transações acima de R$ 5.000. Imagina só, isso deixou muita gente, principalmente os pequenos e médios empreendedores, super preocupados. Afinal, como que um vendedor de sorvete que ganha apenas R$ 50 por dia ia sobreviver com essa regra? Não faz sentido, né? Vamos dar uma pausa aqui para pensar sobre o impacto disso. A ideia era tão polêmica que causou um rebuliço nas redes sociais. O pessoal começou a compartilhar suas opiniões, e a pressão foi tão grande que o governo teve que recuar. E adivinha? Um vídeo do Nicolas Ferreira deu um super empurrão nessa história. Ele já tinha 200 milhões de visualizações e ajudou a espalhar a mensagem de que essa nova regra ia ferrar a vida de muita gente. É incrível como um vídeo pode impactar tanto a opinião pública. Agora vamos dar uma olhada na entrevista que o Nicolas Ferreira deu ontem para a CNN. Ele falou sobre a decisão do governo de revogar essa questão do monitoramento das transações acima de 5 mil. É uma fala que deu o que falar e com certeza trouxe mais repercussão ao assunto. Vamos assistir um trecho dessa entrevista para entender melhor o que ele disse. Pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso, como por exemplo a promessa da picanha, que até hoje não veio, como por exemplo a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio. Ou seja, há um histórico do PT de fato de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações. Isso é muito mais do que um número, Leandro. Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte. E por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos, e não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional. É uma peça elaborada, mas, visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tínhamos também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito, sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas de acabarem, né, com o papel moeda físico. E a gente sabe que isso daí é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque de fato agora o Pix, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele,
diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar em discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro. Pronto, viram só? Agora quero saber o que vocês acham disso tudo. Comentem aí embaixo, porque esse papo tá pegando fogo e a gente precisa conversar sobre o impacto disso para todo mundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os bancos. Mesmo com o cancelamento dessa ideia absurda, eles ainda estão passando informações para a Receita Federal. Isso não é novidade, tá? Esse monitoramento já era feito antes e, sinceramente, é algo que ainda precisa ser discutido. Vocês acham que é justo? De um lado, temos a necessidade de combater a evasão fiscal, mas, de outro, precisamos cuidar dos pequenos empreendedores que também estão se esforçando para fazer o seu. Olha, eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer sobre tudo isso. A mudança do governo foi boa ou ruim? Vai ajudar ou complicar ainda mais a vida de quem vive da venda diária? Deixem seus comentários aqui embaixo. Vamos trocar uma ideia. E se você tiver alguma outra história sobre como o Pix afetou seu negócio ou seu dia a dia, compartilha com a gente. Por fim, agradeço vocês por assistirem e por sempre estarem aqui. Vamos acompanhar tudo isso juntos e ficar de olho nas próximas novidades. Um abração e até a próxima.